Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe. Para você que tá ligadinho no canal, e uma informação importante. O Santos afasta mais 3 jogadores do elenco que não jogarão mais com Paulo Turra, Ivonei, Ed Carlos e também Daniel Ruiz. Vamos comentar muito sobre isso neste vídeo. É o Paulo Turra mostrando para que veio e fazendo uma grande faxina no Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, uma informação importante trazida há pouco por Bruno Gilfrida do GE é que Paulo Turra afastou mais 3 jogadores na manhã de hoje. Os nomes são Ivonei, o meio-campista Ivonei, da base do Santos, que jogou a Copa São Paulo deste ano. Ed Carlos, o Ed Carlos que claramente, não tem condição física para jogar no Santos Futebol Clube, é um jogador muito pesado, totalmente fora de condição física, pelo que estávamos observando e citando aqui nos vídeos e lives do canal. Ed Carlos está afastado e olha, talvez o nome mais surpreendente dos 3, Daniel Ruiz, hein? Daniel Ruiz, contratado junto ao Milionários da Colômbia por empréstimo. O Santos, que se quisesse ficar com Daniel Ruiz após o término do empréstimo, que finaliza em dezembro, o Santos teria que pagar 20 milhões de reais ao clube colombiano, ao Milionários. Daniel Ruiz também não estava agradando o treinador Paulo Turra. Olha, na minha opinião, o afastamento de Daniel Ruiz surpreendente, né? Eu já havia, na verdade, trazido essa informação alguns dias atrás, que o Paulo Turra não tinha gostado, da intensidade ou da falta de intensidade do Daniel Ruiz, que é um jogador que estava fora dos planos. Por incrível que pareça, o Daniel Ruiz, eu trouxe essa informação no dia do jogo do Santos contra o Blooming. Mas por incrível que pareça, o Daniel Ruiz, que não seria sequer relacionado para a partida, acabou sendo relacionado e titular. Portanto, ficou aquela dúvida, Será que o Paulo Turra voltou atrás? Porque já tínhamos a informação que o Daniel Ruiz estava fora dos planos. E por incrível que pareça, ele foi titular contra o Blooming. Mas está aí a informação. Daniel Ruiz realmente está fora dos planos do treinador Paulo Turra. Não joga mais no Santos, pelo menos com o treinador Turra. É claro que o Santos já avisou o jogador, já avisou o seu staff. E agora cabe ao staff de Daniel Ruiz procurar um novo clube para que o colombiano possa jogar. Sobre Ed Carlos, o Ed Carlos não tem condição de jogar no Santos, essa é a verdade. É um jogador que tecnicamente tem qualidade sim, mas fisicamente é muito abaixo, O Ed Carlos, para quem acompanha o Santos Futebol Clube, viu o Ed Carlos jogar alguns minutos, é um jogador que precisa se cuidar mais fisicamente, tá pesado, Ele tem dificuldade realmente para jogar no futebol atual, porque a realidade é o seguinte: o futebol atual exige uma intensidade um pouco maior, a não ser que você crie um esquema tático, dedicado ao Ed Carlos, que não faz sentido para um jogador que não tem ainda uma história no futebol. É diferente de você, por exemplo, o Fernando Diniz tem o Paulo Henrique Ganso. O Ganso tem toda uma história, tem toda uma qualidade. Então, é claro que ele, ao pensar o Fluminense, ele pensa numa forma de jogo do Ganso, que o Ganso corra menos, faz todo sentido. Agora, não dá para fazer isso num clube do tamanho do Santos para o Ed Carlos, com todo respeito ao Ed Carlos. Então é um jogador que vai ter dificuldade para jogar, não só no Santos, como em qualquer outro clube do futebol brasileiro e, por que não, futebol mundial. Agora, Ivonei, esse é um caso que chama muito atenção, O Ivonei, eu até falava sobre ele ontem no vídeo do canal, aliás, na live no Alô Varandeiros, no programa da noite, que nós temos aqui diariamente. O Ivonei, tecnicamente, ele é o jogador, no meu ponto de vista, mais próximo do Lucas Lima nesse elenco do Santos. Agora, é um jogador que não recebe e não recebeu tantas oportunidades como outros jogadores. O que eu consegui apurar, falando com algumas pessoas mais ligadas ao dia a dia do Santos sobre o Ivonei, eu perguntava por que o Ivonei não joga. E alguns me falaram o seguinte: Marcão, é uma marra danada, hein?
É uma perna danada o Ivonei. Então, talvez a questão comportamental do Ivonei possa ter sido decisiva, né, para que o Turra tomasse essa decisão, né? Pode ter influenciado isso claramente, né? O fato de o comportamento do Ivonei talvez não ser o comportamento adequado, ele sentir que o Ivonei, né, talvez não estivesse se dedicando como ele imagina que um jogador precisa se dedicar aos treinamentos. Agora, os nomes estão aí. Não vai mudar muito a vida do Santos tecnicamente. O Ivonei não jogava, o Daniel Ruiz era banco, não mostrou praticamente nada desde que chegou. O Ed Carlos também é um jogador que pouco atuou, né? Portanto, tecnicamente para o Santos não muda nada. Me dá a impressão, e aí vendo de fora, posso estar errado, posso estar equivocado, que o Ivonei, talvez dos três, fosse aquele que tivesse o maior potencial, né? Dos três jogadores que estão sendo afastados agora, a minha impressão é que o Ivonei é aquele jogador que talvez poderia ajudar um pouco mais. Agora, com aquilo que vimos, vida que segue, bola para frente, o Turra vai fazendo aquilo que a gente cobrava, então é preciso apoiar o Paulo Turra, tá de parabéns o Paulo Turra, né? Já afastou o Soteldo, agora afasta Daniel Ruiz, Ivonei, Ed Carlos, e a limpeza precisa continuar. Por quê? Jogador mais ou menos no grupo, uma hora joga. Eu falo isso há 2 anos, né? Qual que é o grande problema do Santos? O problema do Santos tem muito jogador nota 4,5, 5. E uma hora você precisa desse jogador numa situação importante de jogo. Veja, o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, e aí quais jogadores erraram as penalidades máximas? Bruno Mezenga e Camacho. Então, o Bruno Mezenga fez até o gol do empate que levou a decisão para os pênaltis, mas não é jogador para jogar no Santos. Então não adianta você ter um elenco recheado, um elenco de muitos jogadores, sendo que esses jogadores não te ajudam, mais atrapalham do que ajudam. Então é importante sim a limpa do treinador Paulo Turra, mas também também é importante contratar jogadores, né, para repor essas vagas. Não adianta somente limpar o elenco e não trazer ninguém que possa chegar, né, e ser melhor do que aquele que estava neste mesmo lugar anteriormente. Então, espero que o Santos vá ao mercado. Parabéns ao Paulo Turra pela limpeza do elenco, mas cabe à diretoria contratar outros jogadores de nível, né? Não adianta contratar um outro 4,5, ou seja, você tira um 4,5, contrata outro 4,5 ou contrata um 5, não muda nada, não resolve nada. Tem que contratar um 6,5, um 7 para jogar no Santos Futebol Clube, né? Precisa contratar um jogador de bom nível, um jogador que não sinta o peso da camisa, que não sinta a pressão, porque daqui para frente a pressão vai aumentar. É o 3º ano que o Santos briga para não cair. Então, a grande realidade é que Paulo Turra tem realmente esta responsabilidade de liderar esta limpeza do elenco e está fazendo muito bem. Então, parabéns ao Paulo Turra, gostei das mudanças, por mais que tenha algumas ressalvas sobre o Ivonei, mas enfim, o Ivonei está no Santos há bastante tempo, também não jogou aquilo que imaginávamos. Ele que precisa agora seguir a sua vida, buscar um novo clube e quem sabe mais à frente voltar ao Santos Futebol Clube num momento diferente, tá certo? Tá aí a informação, portanto, Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos afastados pelo treinador Paulo Turra. Grande abraço, valeu galera, tchau!